Eu já vi de tudo nessa vida em matéria de desvio de conduta, de mente realmente impossível da gente imaginar que exista, mas a grande realidade está mostrando aí situações bastante aberrantes do ponto de vista da tara, não sei, acho que as pessoas perderam o senso. E é por isso que a legislação tem que se tornar um tanto mais rigorosa, né? Porque hoje a gente percebe pessoas que se masturbam nos ônibus, ficam se encostando nas mulheres, né? Chegou até a acontecer aqui em São Paulo um sujeito que ejaculou sobre uma mulher num coletivo. Por isso a legislação muda, se tornando mais rigorosa, e nós estamos recebendo hoje aqui duas advogadas de Pindamonhangaba, a Laila Araújo Moura e a Gabriela Hirose Bamberg, que estão aqui para falar sobre as modificações na legislação para tentar coibir esse tipo de prática, né? Que são um absurdo, né, Laila? E vem ficando cada vez mais comum, né, esse tipo de prática. Acho que a sociedade realmente está ficando deturpada, e aí, daí a necessidade da lei se adequar a esse tipo de conduta que vem acontecendo. Ô, Gabriela, a legislação mudou muito nesse sentido? Então, as principais mudanças que essa legislação nova trouxe foi que ela criminalizou a importunação, que antes era contravenção penal, que era importunação ofensiva ao pudor, que chamava, e a pena era muito baixa, que se enquadrava nos casos que o senhor acabou de citar, do rapaz ter ejaculado na moça. Aí ela criminalizou, tornando-se crime, a importunação sexual, que traz hoje uma pena de 1 a 5 anos, que é bem mais rigoroso do que era antes, né? Que antes nem pena, era só a pena de multa que era previsto. Aqui na região do Vale do Paraíba tem acontecido muitos casos, vocês têm notícia? Então, na época que eu trabalhei na Delegacia da Mulher, uns 3, 4 anos atrás, eu registrava bastante boletim de ocorrência de importunação. Bastante, assim, não eram poucos, não. Mais em quê? No ônibus? Não, era mais assim, na rua mesmo, o rapaz que passa, mexe, faz gesto, às vezes vai, tenta qualquer prática mais, né, sexual. Tenta... Ô, Laila, e a paquera fica prejudicada nisso? O sujeito vai ter mais cuidado em falar com a mulher e tal, porque qualquer coisa também tem gente que usa para o mal a legislação, né? Então, prejudicar não. Eu acho que a regra válida sempre, o que a gente sempre tem que ter em mente, é que a regra base de tudo isso é sempre o consentimento. Se a pessoa consente com aquilo, não é em todos os casos, mas a regra base é o consentimento. Agora, para os casos de vulneráveis, aí a situação fica um pouco diferente. Vulneráveis são aqueles que são menores de idade? Menores de 14 anos. Certo. Com relação a essas pessoas, a situação é mais grave. Exatamente. Aí independe do consentimento. Independente no caso, eles tratam como criança, né? Ou adolescente. Independente da vítima consentir com um ato, é criminalizado. Mesmo quando esse adolescente provoca situações. Mesmo quando o adolescente provoca a situação. Eu estava até comentando com a Gabriela que esse endurecimento da lei, ao mesmo tempo que auxilia as vítimas, porque elas não podem mais desistir da ação, né? A partir do momento que registra aquilo vai para frente, vira um processo e provavelmente o autor do crime será punido. Ao mesmo tempo que acontece isso, também acaba por prejudicar as pessoas, porque pode acontecer de casos de que a pessoa fazer uma falsa denúncia do crime e o autor sair prejudicado nisso. Essa situação da falsa denúncia que realmente às vezes preocupa, né? Porque pode acontecer muita injustiça em função disso. Uma vingança, a pessoa vai lá e inventa uma situação. Sim, e até essa lei nova, ela mudou a ação pública, né, dos crimes sexuais, que antes, como a doutora falou, é só contra os vulneráveis, as vítimas vulneráveis, que era independente do consentimento, e as menores de 18 anos. Aí, com essa lei nova, todos os crimes sexuais passaram a ser ação pública incondicionada, ou seja, todos os crimes, independente da vontade da vítima, para virar um processo, né? Na minha opinião, eu acho que isso é um retrocesso para a legislação, porque muitas vítimas de estupro, elas não querem reviver esse momento, não querem reviver esse ato que aconteceram com elas. E quando você obriga, né, a vítima a
no caso, a ação penal dá prosseguimento independente da vontade daquela vítima, ela é obrigada a passar por todo aquele momento de novo, porque ela vai ter que ir na delegacia, dar as declarações dela, ela vai ter que passar pela audiência, onde ela vai ter que reviver todo aquele ato de novo. Em algumas circunstâncias, até por perícia, né, se houver exatamente. Então, acho assim, uma ofensa maior, você né, está privando a liberdade sexual no caso daquela vítima. Eu acho que o Estado errou, né? Exagerou. Nesse caso, exagerou em ter colocado a ação pública condicionada para todos os crimes sexuais, porque você acaba ferindo a intimidade daquela pessoa, né? Bom, então eu acho importante a gente recapitular aqui, Laila, a questão das penalidades aplicadas aí com essa alteração da legislação, né? Até para desencorajar um eventual abusador que esteja acompanhando ou alguém que possa, né, orientar também a um grupo, né, difundindo essa ideia do que nós estamos falando aqui. Esse agravamento da pena tornou mais incisiva a ação da justiça contra esse pessoal? Sim, as penas foram agravadas, e é por isso que a gente fala que houve esse endurecimento da lei. Porque condutas que já estavam previstas anteriormente tiveram a pena agravada, foram reajustadas as causas de aumento, algumas agravantes também para os crimes, e acabou que as penas ficaram mais graves de fato. Agora, Gabriela, como é que essa situação contribui aí para a mulher ficar um pouco menos alvo dessas pessoas com esse desvio de conduta? Eu acho que, com o agravamento das penas, as pessoas, né, esses possíveis autores, eles vão pensar duas vezes antes de cometer qualquer ato nesse sentido, né? Apesar de não ser uma pena muito alta, que a legislação previu, mas eu acho assim, que vai contribuir a pessoa vai pensar duas vezes antes de... E principalmente as pessoas que não tinham conhecimento, né, que agora, como está todo mundo falando... Tivemos um tempo aí, né, que a máxima era solto meus bodes e prendam suas cabritas. Acho que agora a coisa vai mudar. Nós vamos avançar no tema na volta da entrevista, ouvindo as advogadas Gabriela Hirose Bamberg e Laila Araújo Moura, que estão aqui hoje refletindo sobre esse tema. É já já, hein? Não saia daí.